Meu nome é Américo Rosário de Souza. Sou conhecido bastante pelo teatro que eu faço, pelas peças de teatro que eu escrevo. Mas a minha paixão primeira foi mesmo a poesia. Eu trabalhava num posto, à beira de uma estrada, e às vezes a gente ficava parado, não chegava um carro, não chegava um caminhão. Eu aproveitava aquilo para pensar em versos. Eu sempre me dei bem com ela, mas eu sei que o meu teatro é uma paixão mais forte. E eu também escrevo para teatro. Eu vou passar a ler um poema aqui. Esse livro, Além das Lanças, ele não foi nem lançado ainda, em função da Covid, né? Ó luzes, noites, desabrigo, meu coração se confrange nas esquinas que meus olhos não veem. O abandono é uma longa reta voltada sobre si mesma, um desaver de cantos, um desconhecer de casas. O revés das portas são mistérios inacessíveis aos desgarrados. Fortaleza onde aportam os barcos sem destino. Não reconheço cheiros, nem som amigo toca o coração dormente. A alma se refugia em verdes relvas, longínquas invernadas, doce aconchego de horizontes largos. Quando eu era pequeno, eu tinha em mim só eu. Aí foi juntando gente dentro de mim, repartindo eus. Os entornos da vida são tantos que um só não basta a si. Agora eu sou o universo que se abriu em muitos mundos. Às vezes uma estrela morre, outra se apaga, nasce o vazio. Um mundo nem sempre se junta a outro e fica o descontrole de sóis. Esse é outro, Velhas Sombras Astutas, 2018. Quando a luz azulada caiu sobre os telhados, os velhos caminhões rodavam pelas ruas centrais. As pessoas dormiam em casa e o ronco dos motores embalava seus sonhos. Nunca mais veriam o amanhecer, nunca mais olhariam os olhos de alguém. Estavam cegos, completamente cegos. E, no entanto, lúcidos, de uma lucidez assombrosa. Tateando as paredes, recordavam o caminho. De todos os lados, a multidão silenciosa ia enchendo a praça. Nunca mais veriam o sol, nem aguardariam o anoitecer. Nunca mais diriam as palavras de todos os dias. Nunca mais veria o rosto amado. Nunca mais. Este é um tempo bárbaro. Vivemos no entardecer. Não o poético entardecer dos cartões postais, o entardecer das sombras sem luzes, o encontro desarvorado com o terrível. Afundamos na confusão e chumbo e brasas e fogo ensaiam o apocalipse sobre seres inocentes. Cavaleiro das Brumas, eu publiquei no ano 2000. Os anteriores estão esgotados. E até eu não sei se eu tenho algum ainda lá. Eu quero dizer que a Feira do Livro de Sertãozinho é algo muito importante. Já tem tradição, já se tornou forte o suficiente para não fraquejar, para não cair. Ela é muito importante porque ela coloca a literatura de maneira solta, tranquila, na frente dos outros. Às vezes a pessoa não lê porque não conhece o livro. Às vezes a pessoa não lê porque o que está lá dentro ela não conhece. A Feira de Sertãozinho, Feira do Livro Sertãozinho. Obrigado. Olá, o meu nome é Miqueias Fernandes Miranda. Eu sou um artista aqui da cidade de Sertãozinho
Eu nasci em Rondônia, lá no norte do país, mas é aqui em Sertãozinho que eu teci a maior parte da minha trajetória artística, né? A minha atuação é mais no campo da música, mas eu venho me aventurando também aí na literatura, na poesia, bem timidamente, né? O Leandro até me pediu para mim recitar um poema meu, só que eu reli os meus poemas e percebi que a maioria deles ainda não estava pronto para ser assim recitado, mas eu até separei assim um poeminha meu aqui que eu vou mostrar nessa apresentação. A minha vivência literária começa ali na infância, quando uma senhora que era dona da casa onde a gente morava dava uns livrinhos para minha irmã. Eu ia lá e lia esses livrinhos também. Daí eu lembro que na quarta série teve uma espécie de concurso literário entre várias escolas, né, de Sertãozinho. Eu escrevi uma poesia sobre a cidade que foi até parar num jornal de circulação local, uma poesia bem singela que eu guardo até hoje. E essa mais ou menos foi a minha iniciação literária e poética, e por aí vai, né? Agora eu vou recitar uma poesia minha, um poema meu, bem pequenininho, né? Que eu acho que os meus poemas mais longos ainda não estão prontos para o público. Mas eu vou começar com um poeminha meu, que é assim: poema pontual ou otimismo distópico. O artista, às vezes, escancara a distopia, mas não necessariamente por pessimismo, mas sim para mostrar que os caminhos da utopia podem ser mais belos. O artista, às vezes, escancara a distopia, mas não necessariamente por pessimismo, mas para mostrar que os caminhos da utopia podem ser mais belos. Agora eu vou recitar um poema do meu amigo Isaac Moreira. É assim: ainda ontem tinha poesia, hoje tem poesia, amanhã terá poesia. A poesia virá sempre, sempre a poesia virá. Nos dias de sol tem poesia, nos de chuva poesia pura. Ser feliz é fácil, difícil é fazer os outros felizes. Esses sim são felizes. Não se faz uma poesia num dia só. Bom, agora para encerrar essa minha apresentação, eu vou recitar um trecho do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Mil bateias vão rodando sobre córregos escuros, a terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. De seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos definham homens a rodar bateias, morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos, cada família disputa privilégios mais antigos. Os impostos vão crescendo e as cadeias vão subindo. Por ódio, cobiça, inveja, vai sendo inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não se encontram vassalos. Mil bateias vão rodando, mil bateias sem cansaço. Mil galerias desabam, mil homens ficam sepultos. Mil intrigas, mil enredos prendem culpados e justos. Já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de susto. Descem fantasmas dos morros, vêm almas dos cemitérios. Todos querem ouro e prata, estendem punhos tão severos, mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. Poesia. Poesia é vida. O primeiro poema que eu fiz foi a hora que eu saí do útero da minha mãe e chorei. Uá! Aí comecei a fazer poesia. Aí eu tive uma professora chamada Anita Bartoletti Rodrigues, que me alfabetizou com poesia.
Sim, como a poesia de um poeta romântico, né? Que diz assim: eu me lembro. Era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe neste momento: ah, que dura orquestra, que furor insano! O que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? A minha mãe olhou para o céu e respondeu: um ser que nós não vemos. É maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Aí eu comecei a ler poesia, né? Ali Manuel Bandeira, Lília. Até que um dia eu li um poeta que fala assim, ó: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não aquelas que ele teve, mas só que eles não têm. E pelas calhas de roda, a entreter a razão, gira um comboio de cordas que se chama coração. Esse é o grande Fernando Pessoa. Meu cachorro tem até o nome dele, Pessoa. Aí um dia eu topei com um amigo maluco. Nós começamos a falar poesia em bar aqui em Sertãozinho. O primeiro bar em Sertãozinho com música ao vivo chamava Gruta Gelada. E esse amigo publicou um livro e me fez também publicar um livro. Foi meu primeiro livro. Esse aqui é Tempo de Queimadas, certo? Esse amigo gravou aqui, ó, Américo Osar de Souza, né? Aí então, ao homenageá-lo, eu fiz o seguinte: como falou o poeta, existem janelas que se abrem para o nada na tentativa de olhar a vida. Por detrás das janelas existem quartos, salas, banheiros, cozinhas, pessoas. Por detrás das janelas existem adeuses, mãos acenando e amores partidos. Existem portas por detrás das janelas que esperam absortas por alguém. Um homem, uma mulher, que num ato infantil as abram para o mundo. Eu tenho um amigo que um dia falou de portas fechadas, falou da poesia, da palpabilidade da palavra. Este amigo que falava de portas mostrou que meus atos são todos verdadeiros. Esse era o meu amigo. E aí eu comecei a fazer poesia. Já tem alguns livros editados, temos um livro que está saindo agora na Feira do Livro, junto com esse meu amigo e com o Magno Butti, né? E eu comecei a fazer música também, tá? Ganhamos festival. Nós ganhamos o Festival de Serrana com uma letra minha, uma música do Bré Gilberto. Poderia até dizer que te queria astro, senhor da terra e do ar, musa inspiradora, nota musical, feminino, céu azul, poema. Mas o que eu sei dizer é que te quero estrela, corpo vivo, inteira, pele aberta, feminina, lua, prata, poesia, lua, prata, poesia. Mas eu particularmente gosto muito, mas muito mesmo, de fazer poesia enaltecendo a cultura da minha terra, as pessoas que por aqui passaram e que deixaram a sua marca. Então eu encerro essa pequena apresentação numa memória, pelos olhos da memória. Uma máscara, um estandarte, uma alegria que se instala, uma marcha antiga de Chiquinha Gonzaga, e o coração abre alas para que por elas passem sonhos, amores, pessoas e a saudade serena dos velhos carnavais do sertão. Ah, salve Orlandino, Managaiola, Antônia Braz, salve Raça e Ginga Borada, salve Rosas de Ouro do São João, salve o Clube, Associação Mugiana Madureira, velha guarda, salve, salve, vamos que vamos, salve os blocos e as repúblicas também. Desfile na Barão, salve, salve, as matinês, beleza pura. As águas estão rolando pelos olhos da memória e o carnaval marca ponto em cada folião,
em cada confete, no desenrolar da serpentina, e a folia segue tranquila dentro desta Feira do Livro de Sertãozinho. Um abraço a todos. Olá, eu sou Elisângela Maldonado, sou cidadã sertanezina, professora na rede municipal de Pontal e atuo aqui como psicanalista. No final de 2020, em meio à pandemia, né, a gente ligava a TV e ouvia falar só sobre Covid, muitas informações desencontradas. Aí falei, não, chega, não quero mais ouvir. Aí falei, o que eu vou fazer para distrair minha cabeça, para não surtar? Resolvi escrever. Aí falei, pensei, mas sobre qual assunto? Nada melhor que falar temas da minha área, né? Então eu resolvi falar sobre o transtorno de borderline, que eu acho um tema assim que ainda é pouco divulgado, mas muitas pessoas têm e não sabem. Só que eu não queria que fosse um livro técnico. Eu queria que fosse uma coisa assim, para quem lesse, entendesse facilmente do que se tratava. Então eu pensei em escrever um livro, que é esse aqui, né? A Linha Tênue do Amor, Meu Amor por Borderline, onde eu conto, através do romance, o que acontece com essas pessoas que têm esse tipo de transtorno. Esse foi lançado em abril e agora, em outubro, eu lanço outro. A Tristeza Fez Morada em Meu Coração. Virou um vício, porque eu acabei de escrever esse, aí já comecei a escrever o outro e já estou trabalhando num terceiro. Então eu acho que eu me encontrei. Eu queria agradecer também aos organizadores da 18ª Feira do Livro de Sertãozinho, assim, um projeto essencial para a cidade, né? Inclusive divulgando os trabalhos dos novos escritores. Vocês estão de parabéns. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Gabriel, natural aqui de Sertãozinho, São Paulo. É um prazer aqui estar com vocês e falar um pouco mais da minha vida. Eu sou casado, tenho 2 filhos e é um tempo muito gostoso esse que nós estamos vivendo, principalmente na minha vida aqui, e trazer essa experiência tão bacana para vocês aqui dos livros que eu realizei. Eu sou escritor, sou psicanalista e eu tenho escrito já 2 obras muito legais. O primeiro delas é Saúde Emocional, como superar os seus conflitos interiores. Você já ouviu falar de mente sã e corpo são? Pois bem, a nossa vida é dessa forma. Uma mente sã, uma mente sarada, uma mente restaurada, o corpo vai ficar muito melhor. E esse livro ele vem para isso, para melhorar a sua mente, melhorar a sua cabeça, as suas emoções. Saúde emocional, ele vem para te ajudar a como resolver os seus conflitos, as angústias latentes dentro da sua vida e da sua mente. Esse livro aqui já está na sua 3ª edição, já está nos Estados Unidos, no Japão, já está na Espanha, na Inglaterra e agora no Paraguai também, na Guiana Francesa e na Guiana Inglesa também. Logo, logo vou estar soltando a 3ª edição. Tem tocado a vida de muitas pessoas e eu espero que seja também bênção aí para a tua vida e ele vai te ajudar a entender, a conhecer mais. Esse livro aqui, ele nasceu debaixo de um desejo quando eu estava voltando de Manaus, depois de uma palestra que eu dei em Manaus. Eu estava voltando de Manaus para São Paulo, eu tive essa inspiração de construir esse livro, de fazer esse livro, que demorou 4 anos para ser elaborado, ser feito, aonde eu trago a experiência da psicanálise nas minhas consultas, no centro psicanalítico e também nos meus aconselhamentos, nas terapias que eu faço com as pessoas. Eu tenho certeza que você pode e você vai gostar desse livro. Você também pode adquirir esse livro aqui que vai marcar a sua vida. 4 anos depois nasce o meu 2º livro, Descomplica, atitude simples para uma vida descomplicada. É isso aí mesmo.
O tema é esse: atitudes simples para uma vida descomplicada. Esse livro aqui é um livro menor, é um livro de 104 páginas, enquanto o primeiro livro aqui ele saiu com 160 páginas. O Descomplica, ele saiu com 104 páginas. Um livro mais curto, mais rápido, umas letras maiores, porém ele já é bem objetivo para que a pessoa possa descomplicar a vida dela. Sabe aqueles probleminha do dia a dia, coisa simples do dia a dia, mas que vai tirando a nossa paz? Eu costumo dizer nas minhas palestras que o ser humano, ele complica demais. A vida já é tão complicada e tem gente ainda que gosta de complicar mais ainda a vida, né? Na sua casa, no seu trabalho, no ambiente corporativo. E esse livro aqui, Descomplica, vem para te ajudar com atitudes simples do dia a dia, de tão simples que a gente já não pratica, a te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Costumo dizer que a nossa vida já é tão curta, né? 80, 90, 100 anos aqui ou mais, né? E aí a gente consegue ainda complicar com coisas tão pequenas do dia a dia, né? Já temos que lutar tanto para não pegar uma enfermidade, um problema, e ainda a gente tem a mania de complicar mais ainda. Então eu tenho certeza que esse livro aqui, Descomplica, ele vai te ajudar demais. Esse livro aqui eu demorei 4 anos para elaborar, para construir ele. É um livro muito bacana, já vendi mais de 12 mil cópias dele já vai para a 3ª edição. Eu espero que vocês gostem, vocês vão estar adquirindo aí o livro e eu tenho certeza que vai ajudar a vida de muitos de vocês a construir uma história melhor, um futuro melhor. Pois bem, natural aqui de Sertãozinho, Paulo Gabriel, 2 livros bacanas que eu tenho certeza que pode ajudar você a construir um futuro muito melhor na sua vida. E claro, logo logo já chega o meu 3º livro aí, Travessia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aguardem que vai ser bacana para a sua vida. Até a próxima! Olá a todos, meu nome é Rosângela Azevedo, trabalhei muitos anos aqui na cidade como jornalista, sou formada em comunicação social e atuei como jornalista. Nessa época trabalhei no jornal Momento Atual, no jornal Censura, tive uma revista Fato, trabalhei na Spot, antiga Spot, né? E enquanto eu trabalhava no jornal Momento, surgiu uma oportunidade. Na verdade, foi oportunidade mesmo, foi um convite que eu recebi de um amigo para escrever a história de um garoto novo e de Sertãozinho que havia sido preso por longos 10 anos, inclusive no histórico Carandiru. Foram 33 horas de gravação com ele. E depois foi a redação. Esse livro foi uma lenda mesmo, porque depois de quase tudo pronto, o computador, acho que de tanto trabalhar, o computador queimou. E eu tive que recorrer à memória e começar tudo de novo. Enfim, o livro ficou pronto e tivemos o lançamento com o pessoal da cultura, com algumas personalidades da cidade, políticos, foi muito legal. E o livro trata desse jovem sertanezino do bairro Alvorada. A família sem estrutura, né? E os pais separados. E ele cresceu na rua, mas na rua como antigamente mesmo, brincando, sem uma fiscalização. Uma educação muito boa até, né, no sentido de família, uma educação boa, só que um belo dia ele foi passear com uns amigos e experimentou a bebida. E a bebida traz consequências, né? Ela é uma diversão, para quem gosta, é uma diversão, só que ela não tem limite. E ela pede cada vez mais diversão. E pedindo mais diversão, ele começou a beber mais. E junto com a bebida veio um pouquinho de droga. Mas a droga até aí não era o problema, era mais a bebida. Enfim, as más companhias começaram os pequenos roubos.
se é que roubo tem algum que seja pequeno ou grande. Aí, daqui, ele mudou com a família para um assentamento numa cidade próxima daqui. E lá no assentamento, aí já juntando a dificuldade financeira, ele e uns amigos foram passear na cidade, né? Na volta, já com alguma bebida, esse amigo entrou numa chácara e foi assaltar. Fizeram os reféns e tal, sem arma, sem nada, enfim, mas prenderam a família e pegaram as coisas e foram embora. Só que nesse tempo, né, nessa estratégia, a polícia chegou. E quem foi preso? Eu costumo brincar com ele. Para bandido ele não serve, porque ele é muito fraquinho. Ele foi preso. Ficou 3 meses, saiu e resolveu, por alguma razão, mudar para São Paulo. Eu acho que já envolvido nesse mundo, nas facilidades, adrenalina, perigo, ele foi para São Paulo. Em São Paulo ele continuou no crime e na droga. Novamente foi assaltar uma casa, a polícia chegou, ele pulou o muro, só que a polícia pegou. Foi preso novamente. E assim os crimes foram... ele não levou vantagem nunca, não levou vantagem nenhuma. Ele sempre era pego. Até que, julgado, condenado, ele foi parar no Carandiru, depois Franco da Rocha, e foi daí que, 11 anos depois, ele já estava em liberdade em Sertãozinho. E aqui chegando, eu não vou contar os detalhes, ele conheceu uma prima, ficou apaixonado pela prima e ela por ele, e aí a coisa foi se desenrolando e etc. Agora só lendo o livro, né? Porque já contei muito, o resto é com o livro. O livro chama-se De Corpo e Alma, Nem Anjo Nem Demônio. Tem na biblioteca, né, à disposição. E aqui eu quero agradecer o Leandro Aprile e a Sônia Sarti por esse convite, por estar participando desse momento. Muito obrigada. Olá, meu nome é Roger Franchini, eu sou escritor, nasci aqui na cidade de Sertãozinho, na véspera de Natal do ano de 1977. Sou autor dos livros Ponto 40, Toupeira, História do Assalto ao Banco Central, Richthofen, Amor Esquartejado e Matar Alguém. Também tenho escrito alguns roteiros para cinema, roteiros para séries, e considero esse lugar fundamental para a construção da minha memória afetiva. E a cidade é um lugar que está presente em cada parágrafo que eu escrevo, mesmo que eu não escreva sobre ela, mesmo que eu não escreva sobre as pessoas da cidade, é sobre esse lugar que está dentro de mim, que eu carrego para onde eu for. Então, Sertãozinho, sem dúvida nenhuma, é parte fundamental da formação da minha personalidade. Olá pessoal, sou Eliana Manzan, sou educadora, pedagoga, com especialização em psicopedagogia e arte-terapia. Sou escritora de livros infanto-juvenis. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito da nossa cultura, sou uma pesquisadora da cultura popular brasileira. E com o passar do tempo, eu fui vendo que algumas coisas que eu tive a oportunidade de vivenciar quando criança estão desaparecendo, não tem assim, tanto valor hoje em dia. Então, com isso, com o meu desejo de escrever, eu quis fazer um resgate da festa junina, tá?
Eu percebo que muitas vezes as crianças pensam que festa junina é só aquela temática que tem ali na escola. E eu quis fazer esse resgate de uma verdadeira festa junina. Então esses foram os meus 2 primeiros livros, Festa Junina no Campo e Tempo de Festa Junina, que vem falar da história da festa junina, típica, em sítio, com fogueira, com violeiro, com quadrilha, com muitos doces, muita música, e também falando do laço de afeto com os avós, com os amigos. O segundo livro, também de festa junina, é o Tempo de Festa Junina, a mesma personagem, agora a festa junina é no local onde ela mora. Aqui eu quis fazer o resgate dos valores de amizade, de igualdade, de amor entre as pessoas, os animais também, porque eu gosto muito de animal, então por isso que vocês estão vendo aí esse cachorrinho na capa. O terceiro livro é o Minha Vida na Colônia, uma doce lembrança. Eu tive uma experiência em colônia de usina, e hoje eu percebo que muitas pessoas não sabem, muitos jovens, como que era, o que acontecia lá. Então era uma coisa muito prazerosa, é uma vivência muito boa, uma experiência que, para quem conhece aqui da nossa região, muitos, né, as pessoas mais velhas já conhecem também, é uma experiência assim, que marca para sempre. São livros leves, que incentivam as crianças, os pais, a lerem junto, a família. A leitura, a gente tem sempre que incentivar para as crianças. Então eu penso que esses livros, eu publiquei eles de forma, através de projeto, então foram doados de forma gratuita, que era um sonho meu, porque quando criança eu não tive tanto acesso a livros, né? Antigamente era difícil. Então, assim, essa distribuição gratuita em feiras, né, do livro foi o diferencial. Agradeço a todos, fiquei muito feliz em ser convidada, em estar participando. Incentivo a todos a aproveitarem, né, essa oportunidade, incentivo a todos a conhecerem a nossa biblioteca, a aproveitarem os livros que tem, e uma boa leitura a todos. Obrigada. Expressar a minha alma, entender a minha alma, entender meu lugar no mundo e, consequentemente, escrever sobre como eu entendia o mundo, como eu enxergava o mundo, foi uma consequência. E apenas com 15 anos eu comecei a escrever meu primeiro livro e não parei mais. Estudei comunicação social e pratiquei, né, a profissão de jornalista e de publicitária, mas foi nos livros mesmo que eu me encontrei. E hoje eu já sou autora de 30 livros autopublicados, com muita garra e muita luta, e alguns deles estão aqui para vocês conhecerem, inclusive aqui na biblioteca, se vocês tiverem interesse. São sobre mulheres conquistando o seu espaço, conquistando a sua vida, tomando as rédeas das suas relações e da sua vida. E como sertanesina, eu tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade e de poder trazer um pouquinho do que é ser brasileiro, do que é ser sertanesino, através da literatura, e expressar a nossa origem, a nossa garra e a nossa história através da arte. Então, acho que todo mundo tinha que visitar mais a biblioteca e também ler mais livros. Talvez lendo livros de pessoas mais próximas, né, como autores sertanesinos, você se identifique mais com os personagens e aprenda a gostar de ler, que é uma prática importante hoje para tudo, para interpretação de texto, para entendimento pessoal e para evolução. Então, eu recomendo a prática e também estimulo vocês a virem à biblioteca e participar da Feira do Livro e incentivar os seus filhos desde cedo a aprender a ler, que é muito importante para toda a vida. Muito obrigada. Olá pessoal, eu sou a Tamires Dinamarco, nasci aqui em Sertãozinho e escrevi meu primeiro livro sobre o Sertãozinho Futebol Clube.
Ele teve o lançamento na Feira do Livro, aqui da cidade, e hoje eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Bom, para explicar um pouquinho como surgiu a ideia do livro, eu vou voltar lá em 2007, o Sertãozinho estava disputando os jogos, eu não acompanhava ainda, só o meu pai e o meu avô. E eu estava na casa da minha avó, com a minha mãe e com a minha irmã, e aí estava todo mundo ao redor do estádio, né? Minha avó mora próximo, e ficava aquela emoção, né? Era o jogo do acesso do Sertãozinho, e aí eu virei para minha mãe e falei, vamos correr lá no estádio, ver se a gente acha algum ingresso vendendo lá e vamos entrar. Pegamos minha irmã, ela tinha só 7 anos de idade na época, e aí fomos pro estádio, conseguimos comprar um ingresso na hora, e a hora que a gente estava lá dentro, começou a me dar uma emoção muito grande de ver os bastidores daquele jogo. Então, tudo que estava acontecendo ali dentro, a emoção da cidade, né? Por ser uma cidade do interior, gera muito isso, não é todo mundo que tem. E aí eu saí dali e falei, nossa, eu queria contar o que eu tô vendo aqui para todo mundo. E em 2008 eu ingressei na faculdade de jornalismo, e quando o professor falou assim, vocês têm um TCC para fazer, uma das possibilidades era um livro-reportagem. E na hora eu falei, quero fazer o livro do Sertãozinho. Como eu trabalhava, não era fácil, porque eu queria fazer as pesquisas, né? E gerava muito preconceito, e ainda gera, por ser uma mulher e querendo contar a história de um clube de futebol. E aí eu comecei a pesquisar na internet, tinha muita dificuldade ainda naquela época de encontrar os dados, e eu fiquei sabendo que a Biblioteca de Sertãozinho tinha esse resgate histórico de jornais da época. Então, o que eu fiz? Peguei as férias do trabalho e fui para a biblioteca. E lá eu comecei a pesquisar desde 1920, para poder entender quando o futebol chegou em Sertãozinho. E isso em 2008. Todas as pesquisas foram até 2010, porque 30 dias de férias não eram suficientes para poder descobrir tudo que eu queria. Então esse processo começou durante 2 anos e fui pesquisando, nisso eu fui fazendo alguns contatos. Voltou novamente o preconceito, eu acho muito importante a gente reforçar isso, porque eu entrava em contato com algumas pessoas que tiveram participação e as pessoas falavam, é uma mulher querendo contar um livro, pra quê? Não, deixa quieto, eu não tenho tempo. Então, assim, fui enfrentando muitas barreiras nesse tempo, mas eu não desisti. Meus pais, minha irmã, eles me apoiavam muito. A gente, um batia a porta na cara, a gente tentava, outro depois. Outro problema que eu encontrei, eu queria fazer muitas fotos. O Sertãozinho estava em disputa, só que eu não tive apoio também nenhum de câmeras entrando no estádio. Então eu fui fazendo muitas amizades nessa época, que eu tenho muito orgulho de contar isso, que eram às vezes atletas do clube que pegavam a minha máquina escondido pelo vestiário, encontravam o meu pai dentro do estádio para me dar as fotos. Então cada foto que eu fiz de um jogo teve muita história. E assim foi dando uma emoção maior ainda pro livro. Em 2011 eu finalizei ele, apresentei na banca final da faculdade com nota 10. Fui convidada para estar participando de um concurso em Ouro Preto, Minas Gerais. A capa do livro foi premiada como a melhor capa de livros da região sudeste e foi uma emoção muito grande. Tentei lançar o livro na época, não tive apoio. Foi bem triste, porque voltaram as portas a se fechar, ninguém valorizava, apesar do prêmio, de todo o conteúdo histórico. Era de 1910 até, na época, 2011. Não teve. Não foi fácil. Assim, você tem um material bonito, você vê todo mundo que participou te ajudando, mas acabou ficando. Passaram-se os anos. Eu tive um contato em 2014, mas eu estava fora do país e não achei legal lançarem o meu livro sem a minha presença. Falei, na hora certa vai acontecer. Chegou 2016, o Sertãozinho estava numa fase boa novamente. Minha mãe virou para mim e falou assim, não quero saber, agora a gente vai vender o que tiver que vender e nós vamos lançar esse livro. E surgiu a oportunidade na Feira do Livro da cidade, que tinha um espaço para autores da cidade. E aí deu muito certo. Comecei a correr atrás de alguns patrocínios e aí finalmente o pessoal conseguiu valorizar, então eu tive um apoio muito legal.
Atualizei o livro de 2011 para 2016 com o apoio da minha irmã, a Laura. Ela corrigiu meu livro, porque eu também não tinha muito investimento de pagar uma pessoa para estar fazendo essa correção. Então ela acompanhou todo o processo de produção, pôde me ajudar na correção e meus pais correndo atrás desse lançamento. Chegou a Feira do Livro, eu tinha muitas incertezas, eu não sabia se o pessoal ia querer. O preço de venda dele eu não quis ganhar R$1, foi apenas para arcar os custos da produção dele. E para minha surpresa, eu vendi todos os livros. Então, assim, a raça Grená, que era a torcida organizada, foi todo mundo presente. Pessoas que eu nem imaginava, escolas. Então, foi uma sensação, assim, que me emociona muito até hoje, todo mundo que passou por lá, porque não bastou só escrever. Eu lancei numa feira do livro da cidade. É um momento que, assim, podem passar 5, 10, 20 anos, eu conto isso para todo mundo. Eu tenho as fotos, eu tenho orgulho de mostrar. Não era um lançamento qualquer, era um lançamento na nossa Feira do Livro. Então, assim, para vocês que estão acompanhando a gente, que gostam de ler livros, valoriza muito isso. Venham à biblioteca. Não desistam. É uma coisa assim, a gente sempre encontra quem apoia. Para mulheres, principalmente, ainda a gente encontra muitas barreiras, mas não vamos desistir. Estamos aí em pleno 2021 e enfrentamos isso, mas juntas a gente vai vencer. E agradeço mais uma vez a todos. Quem não conhece meu livro, está disponível na biblioteca. Tenho a intenção de estar atualizando ele, fazendo novos projetos e conto com vocês aí para o que precisarem. E um abraço. Eu sou Marlene Rodrigues Porto, sou escritora há muitos anos, que eu vivo lutando para ver se eu conseguia publicar esse livro. Graças a Deus eu consegui, né? Esse é meu primeiro livro e faz 10 anos que eu tô escrevendo esse livro. Não foi fácil, com a ajuda da minha família, e eu consegui estar aqui, graças a Deus, e tem vários projetos para me escrever, e por enquanto é só isso daqui, para mostrar para todos, né, que gostaram do meu livro, e estou muito feliz de poder mandar publicar esse livro. E quero agradecer a todos, né, e muito obrigado. Olá, eu sou o Julinho Sertão, sou escritor, ilustrador, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória como escritor. Aqui tem alguns livros meus, como Vida no Campo, Uma Latinha Diferente, Burrinho Queria Aprender a Ler, As Ideias de Lobato, eu falo sobre os personagens de Monteiro Lobato e suas criações. O livro em si, a leitura e a ilustração, o desenho, de modo geral, houve um despertar na minha vida ainda quando criança, né? Eu estudava numa escolinha na fazenda e ali a minha professora me apresentava as histórias, as ilustrações e os encantamentos dessas maravilhosas obras. E daí eu fui melhorando, conhecendo, estudando, e hoje eu trabalho oficialmente com a literatura e com as ilustrações. Já tive a oportunidade de fazer muitas charges, muitos cartoons, caricaturas, mas hoje eu estou trabalhando principalmente para editoras e tenho publicado muitos livros. E eu recebo, às vezes eu estou num evento literário, né, e a primeira pergunta, a mais comum, né, é como ser um escritor, como ser um desenhista. A primeira coisa que me vem na cabeça é estudar muito e acreditar em você, unicamente acreditar em você. E para você ser um bom profissional em qualquer área, você precisa se dedicar muito. E é o que eu faço. Eu tenho a felicidade de escrever bons títulos hoje, mas porque eu estudei muito, eu vivo me aperfeiçoando, estou sempre ao lado de profissionais muito bons. Para vocês terem uma ideia, hoje
Os meus livros são todos revisados pelo professor Pasquale, né? Existe uma equipe que faz toda uma produção, mas o professor Pasquale é quem revisa todos os meus textos. Então, para atingir um ápice assim, é necessário muito trabalho. E viver de literatura, viver de desenho no Brasil, não é tão simples, né? É um dia a dia, uma luta diária, como o professor na sala de aula. O professor na sala de aula, ele tenta todos os dias extrair o melhor do aluno, ensinando ele, através de suas matérias, de seus ensinamentos, mas eu percebo muito isso por onde passo, que o professor ele não fica apenas dentro de seus ensinamentos ali. Ele faz com que o aluno floresça, e esse florescer é muito importante. Eu falo isso como um exemplo, né? Eu só estou hoje fazendo o que faço, vivendo as aventuras literárias e conhecendo lugares e culturas diferentes como conheço, por causa de uma professora. A minha primeira professora, ela me ensinava de uma maneira muito simples. Ela contava as histórias, ela apresentava livros de pessoas que eu aprendi a admirar, a amar naquele período, através dos livros, através de suas histórias. Hoje eu conheço essas pessoas, são pessoas que eu tive o prazer de viver alguns momentos, ou muitos momentos, e o que é gostoso quando eu falo da importância da sala de aula, da leitura, da história, de conhecer as nossas histórias principalmente, de onde viemos, quem somos nós. A minha professora me contava histórias sobre os povos indígenas, sobre as nossas miscigenações, sobre as regiões do país, a importância que o Brasil tem no mundo, na geografia, não só no ponto geográfico, mas sim no ponto econômico e tudo mais. E isso era dentro de uma sala de aula, que eu aprendia tudo isso. Naquela época não existia internet, não tinha ainda... A internet ela existia, mas para fins profissionais, empresas, científicos, e era em outros países. A chegada da internet veio logo depois. Aliás, muito tempo depois. E a minha professora, ela nos ensinava, por exemplo, eu aprendi mecanismos unicelulares e pluricelulares, né, de ciências, através de uma tangerina. Ela me mostrou um gomo de tangerina, falou, ó, unicelular. Ela rompeu essa tangerina e mostrou aquele monte de gominho, falou, pluricelulares. Eu nunca mais esqueci. Então, eu vejo a literatura na minha vida, eu vejo o desenho com muita simplicidade. Eu busco conhecer cada vez mais o que eu estou escrevendo, qual é o público para que público eu estou falando. E, por exemplo, falar de Monteiro Lobato. Eu fiz uma pesquisa de campo de muitos anos e hoje eu tenho segurança para escrever muitos livros de Monteiro Lobato, sobre Monteiro Lobato e seus diversos personagens. Eu escrevi há pouco tempo um livro falando sobre Rolando Boldrin para crianças. Então, transformei Rolando Boldrin numa criança. Eu contei a história dele de criança até a sua trajetória atual. E tem outros personagens que eu acabei de escrever agora que vão lançar até janeiro. Acho que eu tenho 8 livros novos sendo lançados. Tem um livro falando, por exemplo, sobre a vida no campo, falando sobre o homem campeiro. Enfim, são públicos e pessoas que talvez estão ficando esquecidos dentro das escolas ou na nossa rotina do dia a dia, por ela ser uma rotina difícil, corrida, e a literatura favorece isso. Imagina para um professor chegar um livro falando sobre o homem no campo, falando sobre Monteiro Lobato de uma maneira mais simples. Facilita muito mais para o professor trabalhar. O Vida no Campo, por exemplo, o Monteiro Lobato, As Veias Lobato, é um livro recomendado no Brasil como o primeiro livro a ser lido para apresentar os personagens de Monteiro Lobato. O Burrinho que Queria Aprender a Ler é um livro que eu falo sobre bullying, sobre força de vontade, sobre querer e acreditar em si. É um burrinho que os bichos duvidam que ele vai aprender a ler e, na verdade, a história é uma transformação geral
de todos aqueles animais da fazenda e as crianças ali também. Eu hoje sou membro da ACEL, a Academia Sertanesina de Letras, sou membro de outras academias de letra no Brasil como membro honorário e também de 2 países também. E isso me traz muita felicidade. E é uma maneira, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho e, acima de tudo, é uma forma também de eu estar em contato com outros escritores que atingiram um ápice de sua carreira, que eu posso aprender muito com isso, né? Eu tenho sempre contato com essas pessoas e a gente troca trabalho, a gente bate um papo, e a importância de um evento literário como é o evento literário do Sertãozinho, ele se iguala a qualquer outro evento literário que eu participo no país ou fora, porque quando a gente lida com a Bienal, por exemplo, eu participei da última Bienal antes de acontecer tudo isso da pandemia, foi a Bienal do Rio de Janeiro. Eu tinha mais 2 bienais para participar, mas infelizmente tudo foi cancelado. Quando a gente vê na TV a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ou a de São Paulo, ou a da Itália, enfim, a gente fica feliz, mas para as crianças não é palpável. Aí quando a gente tem um evento literário na cidade, né, dessas crianças, aí a coisa muda. É o professor falando para essas crianças, é o pai vivendo junto com essas crianças, a mãe vivendo, a família em si vivendo um evento importante como esse. E, claro, eu sempre quero muito que os meus livros estejam nesses eventos. Tem uma frase minha que é: meu trabalho chega primeiro, depois eu vou. E isso tem acontecido, graças a Deus. Meu trabalho chega nos lugares. Eu acabei de receber uma notícia muito boa essa semana de que a biblioteca do Ceará tem muitos títulos meus e que eu estarei de volta lá numa agenda nova agora, e isso me deixou muito feliz. Tem também em Salvador, também eu tenho um encontro, enfim. As coisas estão começando a acontecer novamente, e tudo de uma forma natural. Eu vejo a literatura e a arte, de modo geral, na minha vida como uma extensão, realmente, de quem eu sou. Então, para vocês que estão assistindo aí, se você deseja um dia, se você sonha ser um escritor, um ilustrador, um animador, um médico, um cientista, um astronauta, não duvide do seu sonho. Depende muito de você, muito. Mas de uma coisa muito importante que você deve ter em você mesmo: disciplina. O celular, o tempo, você tem que medir o seu tempo para você fazer o certo. Porque senão, tudo que é um provérbio chinês, né? Muito do bom fica ruim. Então, quando você tem muito daquilo, o excesso faz mal. Então, acredite em você, acredite em seus sonhos e seja feliz. Você tem que fazer o que você ama. É isso que te trará as melhores riquezas da vida, que é saúde, que é uma família, que é estar de bem com você mesmo, tá bom? Eu desejo muito sucesso à 18ª Feira do Livro do Sertãozinho, a todos os integrantes, a todos os organizadores, parabéns e Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Eu sou Orlando Mota, que prazer estar participando dessa edição da Feira do Livro, ainda que nesse formato remoto, mas tão importante quanto as outras edições. Agradecer o convite dos organizadores e dizer que para mim é um motivo de muito orgulho, um prazer estar aqui levando um pouco dessas reflexões acerca da leitura e estar gravando nesse lugar tão especial, cheio de simbologia, que é a nossa Casa da Cultura, na estrutura da biblioteca, e esse quadrilátero cultural. Olha, eu estou aqui também para contar um pouco da minha experiência como escritor. Nos anos de 2018 e 2019, eu lancei os livros que estão aqui, o 1 e o 2, o Mini Contos para Colorir. E nos dois, a temática basicamente era a questão das ilustrações com mini textos. A proposta é que os alunos tivessem a oportunidade de ler ali um conto junto com o pai, com a professora, com o coleguinha, e na sequência eles iriam colorir essas ilustrações que foram feitas pela brilhante Simone Assis. E aí foi um processo tão curioso e interessante, porque
Quando eu lancei o primeiro livro, antes de lançá-lo, eu fiz as revisões, como qualquer autor faz, mas antes de falar para a gráfica, bater o martelo e falar, ó, pode rodar, eu coloquei esse trabalho para apreciação de duas garotinhas, a Lívia e a Letícia, né? 8 e 4 anos na época. E elas leram as historinhas, pintaram e falaram, tio, ó, isso aqui tá legal, isso aqui talvez eu mudaria. E de um modo geral elas gostaram da história e eu percebi que eu estava no caminho certo. E então o livro número 1, eu contei mais ou menos histórias do nosso convívio, né? De tratar com essas crianças, como lidar com temas difíceis, como a morte, como aquele amigo que é um pouquinho acima do peso, para a gente não fazer bullying com esses, como a gente tratar aquele amigo que está passando por um momento difícil, com um parente que está passando por um tratamento, né, tipo um câncer, por exemplo. Então, eu entrei nessa seara de uma forma muito sutil no primeiro livro. E o segundo livro, eu fiz uma homenagem para as pessoas que eu cruzei ao longo da minha trajetória de vida, e foram exemplos para mim. Logo de cara, nesse livro, no segundo, eu conto a história de uma taxista que toda vez que eu ia a São Paulo, ela me pegava na Vila Mariana e descia Liz de Vasconcelos, que é uma avenida importante de São Paulo, cantando, já que ela tinha uma voz muito parecida com a da Ana Carolina. Nesse livro também eu conto um pouco da minha experiência por fazer terapia, né, com um psicólogo, o mesmo psicólogo, por quase 15 anos. E eu divido isso de uma forma muito interessante, porque hoje eu entendo que as pessoas têm que cuidar das suas emoções, trabalhar essas emoções, e aí eu dividi essa história nesses livros. Tem tantas outras, tem a minha colega Maribel, que faz parte também da Academia Sertaneja de Letras, tem a minha mãe, que é uma verdadeira referência para mim, em vários pontos. Então, esse livro tem um pouco dessa dinâmica, né, de mostrar essas pessoas que marcaram minha vida de alguma maneira. E muito curioso também é que os livros tiveram uma aceitação muito boa, né? Quando a gente vai lançar um livro, a gente fica super apreensivo, né? Se vai dar certo, se a crítica vai gostar, se vai ter adesão, se as pessoas vão vir ao lançamento. Tem toda uma ansiedade em torno desse processo e a gente fica assim, como vai ser isso depois? E aí, graças a Deus e graças a tantas pessoas queridas, jornalistas, formadores de opinião, amigos, familiares, esses livros conseguiram chegar aí para muitas pessoas, para várias partes do Brasil. E o que eu tinha mais vontade, eu acabei conseguindo logo no primeiro livro, que era uma adesão dos professores. Então, os professores utilizarem esse material. E eu me lembro muito bem de um relato de uma professora que ela dizia assim, agora a gente consegue tratar, Orlando, de temas muito sensíveis a partir dessa publicação. Então isso para mim acho que quando eu pensava em fazer esses livros e com esse tipo de devolutiva mostra o quanto eu estava certo em lançá-los e quanto eu estava no caminho assertivo para que essa mensagem, para que essas histórias todas pudessem chegar a mais pessoas. Olha, já caminhando para a reta final das minhas reflexões, eu queria dizer para você que está me ouvindo agora a importância da leitura e a importância de você colocar em prática isso. Tenha um hábito de ler, né? Tenha o hábito de colocar na sua agenda. Um dia específico você tira para fazer isso e cumpra, né? A leitura pode parecer aquele clichêzão que a gente ouve desde a época da escola, quando as pessoas diziam assim, você lê, você viaja sem sair do lugar. Mas mais do que isso, né? Você ganha repertório, você ganha bagagem, visão de mundo, você ganha vocabulário, você consegue aplicar essas coisas, essas reflexões na sua vida, que é o mais importante. Então, gente, você que está aí, eu tenho preguiça, e eu sempre conto essa história. Comece a ler livros de assuntos que você tem uma certa familiaridade, né? Eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade, na minha primeira faculdade de jornalismo,
que ela falava assim para todo mundo na sala: vocês têm que ler aquilo que é de interesses. E aí ela se dirigia a todos os homens da sala. Por exemplo, por que não ler a revista Playboy? E todo mundo achava aquilo curioso, já que a Playboy é uma revista com muitas fotos de mulheres. Mas no contexto geral, o que ela estava dizendo é que os melhores jornalistas estavam lá. E os textos que poderiam, que faziam, né, sentido para ela, iam fazer também para a gente. O fato é que eu sempre gostei de ler e eu acho que você deveria colocar isso na sua vida, porque a leitura leva a gente para outras dimensões. Isso é um fato. E a educação, a cultura possibilitam que a gente navegue nesses mares assim, cada vez mais distante da ignorância, né? Aliás, um país que está muito afundado na ignorância, em todos os sentidos, né? Quando a gente tem o negacionismo, eu nem vou entrar no contexto da política, mas o mais importante, gente, que a leitura é essa ferramenta transformadora que pode mudar a sua vida para o bem, com certeza. E se você tiver e puder indicar os autores locais, indicar livros que você leu para um amigo, para o vizinho, para o familiar, isso é muito interessante, né? Então, eu deixo aqui minha mensagem de muito obrigado pela participação, de vocês terem me convidado para participar desse momento, de um evento tão importante. Eu que, no geral, já ajudei nos bastidores a colocar a Feira do Livro no ar, está aqui numa outra posição e contando um pouco da minha experiência como autor é de extrema importância. A gente se vê nos caminhos da vida. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.